Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 6 de Shvat. Nós estamos na metade do capítulo 20, quando o Alter Rebbe estava nos explicando que toda a criação, todo o universo, todos os seres e criaturas são completamente anulados diante de Deus. Ele estava nos explicando o conceito mais profundo, mais exato de unicidade de Deus, que significa que Deus é a única existência absoluta, não só antes de tudo ter sido criado, mas também depois que tudo foi criado. E nós perguntamos como pode ser. Existem mundos, existem universos, existem seres e criaturas, mas ele nos diz, se a gente for analisar e perceber de onde vem a energia criativa e a energia que mantém vivos e existentes todos os seres e criaturas, nós vamos entender que tudo isso é derivado, conforme atesta a Torá, conforme diz a Torá, da palavra de Deus, dos pronunciamentos divinos. Ele nos diz por que a Torá utiliza essa metáfora para nos dizer que assim como em nós, no ser humano, assim como podemos entender que em relação a nós, criaturas humanas, uma palavra, pronunciamento nada representa, não é que isso requer esforço ou exige empenho por parte da pessoa, não é que nisso a pessoa deposita energia ou a sua alma está lá, não, mais uma palavra, palavras, não, o que já são palavras? Tem gente que fala torta e direita, como se diz, fala pelos cotovelos ou fala sem parar, não é? Por que a pessoa fala tanto? Porque, sabe, como se diz, é de graça a maneira de dizer, as palavras são insignificantes, palavras por si. Sim, também, assim como para nós as palavras não representam algo essencial que envolve a nossa vitalidade, nossa energia, etc., muito menos em relação a Deus, ao Criador infinito e ilimitado, as palavras nada representam. Portanto, já que o mundo, os universos e todas as criaturas foram criadas através das palavras de Deus, entre aspas, isso quer nos dizer que a energia divina investida na criação do universo ou na manutenção das criaturas e seres vem de algo tão insignificante que por isso também isso torna todas as criaturas, todos os universos totalmente insignificantes e anulados diante de Deus. Nada eles representam, não ocupam espaço, por isso Deus era o único antes da criação e ele continua sendo uno e único depois de toda a criação também. Ele elabora mais esse assunto e nos diz: "Ulemashal kmo benefesh adam, kshemedaber dibur echad, shedibur ze levado kelo mamash, afilu legabei klalut nefesh המדברת, שהיא בחינת לבוש האמצעי שלה, שהוא כוח הדיבור שלה, שיכול לדבר דיבורים לאין קץ ותכלית." Traduzindo, tomemos exemplo da psique humana. Quando a pessoa pronuncia uma palavra, essa única palavra é totalmente insignificante em relação à pessoa, à sua alma, à sua personalidade, às suas forças, à sua energia, aos seus poderes. Então uma palavra é totalmente insignificante mesmo em comparação com uma vestimenta inferior da alma, que seria o poder da fala. Como nós falamos, a alma tem 3 vestimentas, que são pensamento, fala e ação. Através da ação a pessoa pode se conectar até com um bichinho, até com o reino animal. Através da fala, a fala já é um pouco mais elevado, a fala serve para a pessoa se comunicar com outras criaturas humanas. Mas a fala por si ainda é considerada não uma vestimenta elevada da alma da pessoa. Por isso, de fato, também, assim está escrito, existem momentos de falar, existem momentos de calar. Já o pensamento é uma vestimenta mais elevada, se diz que a alma está mais unificada com o pensamento, por isso, assim como a alma não para de dar vida ao corpo, da mesma maneira o nosso pensamento que está unificado com a alma não para de fluir. O tempo todo nós não podemos parar de pensar, nós podemos escolher no que pensar, onde concentrar o pensamento, mas o pensamento já, ele também é ainda só uma vestimenta, ainda não é um poder da alma, não faz parte da essência do indivíduo, por isso a pessoa pode pensar hoje assim e amanhã vai pensar diferente, mas o pensamento já é uma vestimenta mais elevada da alma, que está mais unificada com a alma. Mas ele nos diz aqui, por isso, quando se trata de uma palavra proferida,
verbalmente. Então uma palavra nada representa para o ser humano, nada significa, mesmo em relação ao poder de palavras, ao poder de comunicação, poder verbal, oral, que a pessoa possui. Ou seja, mesmo uma palavra não é nada, mesmo se comparada não com um pensamento, que um pensamento, já como nós vamos ver a seguir, pode ser algo mais elevado, mais sublime, mas mesmo comparados com o potencial de palavras que a pessoa pode dizer, então uma única palavra, mesmo em comparação com a vestimenta inferior da alma, que é o poder geral da fala, que ela é chamada a vestimenta do meio. Como nós falamos, mais baixo que a fala é o poder da ação. Mas o poder da fala representa apenas a vestimenta do meio das três vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. Então, mesmo em relação à vestimenta da fala, uma única palavra é insignificante em relação ao poder da fala, da alma, porque este pode produzir uma torrente infinita e ilimitada de palavras. שהוא בחינת לבוש אמצעי שלה, שהוא כוח הדיבור שלה, שיכול לדבר דיבורים לאין קץ ותכלית. Então, o que já significa mesmo para o ser humano, que é finito e limitado. Na verdade, o poder de fala do ser humano não é limitado. O que é limitado talvez é o nosso corpo, os nossos anos de vida, mas se fosse pelo poder da fala do ser humano, ele podia falar sem fim. E de fato, tem gente que aproveita e fala bastante. Então, o que uma palavra já significa, não significa absolutamente nada. Então, uma palavra não representa nada, não ocupa espaço, não tem importância em relação ao próprio poder da fala. E já nem se fala em comparação aos poderes mais elevados da alma, como nós vamos ver a seguir. Mas mesmo em relação ao potencial de fala que a pessoa tem, uma única palavra, meia dúzia de palavras, 10 palavras, nada representam, não tem nenhuma importância. Tudo isso ele está nos trazendo para nos ilustrar o conceito, para nos explicar o conceito de unicidade de Deus. Uma vez que toda a criação foi originada da palavra de Deus, ele está nos explicando como toda a criação, mesmo depois de existir, está totalmente anulada, nulificada diante do Criador, e ele continua sendo único, uno e único, a única existência absoluta e real. E tudo isso ele está nos trazendo para entender o primeiro mandamento, que é acreditar em Deus, e disso vai se derivar também o segundo mandamento, de não cometer, de não fazer idolatria. Mas voltando ao exemplo que ele está nos dando, assim como a fala pode proferir inúmeras e infinitas palavras, então uma palavra ou outra não constitui nada de especial, não representa nada de importante, não tem nenhuma importância. Então ele nos diz, isso significa, por exemplo, nós sabemos aquela questão do finito e do infinito. Em relação a 1000 é muito pouco, é quase nada. Mas na verdade é quase nada, porque se você multiplicar 1 por 1000 vezes, você vai chegar a 1000. Mas diante do infinito, 1 e 1000 ou 1 milhão é a mesma coisa. Por quê? Porque você pode multiplicar tanto 1 como 1000 ou 1 milhão, quantas vezes você quiser, e jamais você vai se aproximar sequer do infinito. Não é que 1 milhão está mais próximo do infinito do que o 1000 ou do que o 1. Assim também, quando a gente diz que o poder de fala é infinito, ou em relação a Deus, que é infinito e ilimitado, então o que representa uma fala ou 10 pronunciamentos? Então, diante do infinito, do ilimitado, isso é absolutamente nada, isso é totalmente insignificante. Se até no ser humano que o poder da fala dele é como ilimitado, e uma palavra ou algumas palavras não significam e representam nada, muito mais em relação a Deus. Mas aqui ele continua elaborando isso, pegando como exemplo, tomando como exemplo o ser humano. Mais ainda se a gente comparar a importância de uma palavra falada em relação à vestimenta superior da nossa alma, que é a vestimenta do pensamento, וכל שכן לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה, שהוא המחשבה,
שממנה נמשכו הדברים והיא חיותם. Ele nos fala, ele nos diz aqui, essa única palavra é ainda mais insignificante em comparação, quando ela for comparada com níveis mais elevados, poderes mais elevados da nossa alma, com níveis mais altos da psique, como a vestimenta interior da alma, que está mais unificada com a alma, que é o pensamento. O pensamento ele tem uma importância maior, bem maior que a fala, porque o pensamento, na verdade, é a origem da fala. É dele que se derivam as palavras que a pessoa profere. A pessoa tem que pensar antes de falar. E mais do que isso, recebem energia do pensamento as palavras faladas. Então o pensamento está bem acima, ele é fonte, a origem, até a razão de ser da palavra falada. Então, na prática, ele nos diz mais ainda, se a gente comparar a importância de uma outra palavra pronunciada em relação ao pensamento, ao poder do pensamento, que é muito mais profundo, então isso torna essa palavra mais insignificante, mais sem importância, mais nulificada ainda. Ele nos fala mais do que isso, e mais do que isso, se a gente for comparar essa palavra pronunciada não só com vestimentas da alma, com o potencial de fala do ser humano, que é infinito, ou o potencial de pensamento, que é muito mais elevado e profundo, mas se a gente for comparar isso com os poderes essenciais da alma, como nós já vimos no capítulo 3 do Tânia, quais são os poderes essenciais da alma, são 3 poderes intelectuais e 7 poderes emocionais, que eles são muito mais elevados do que as vestimentas. Vestimenta é uma coisa que a pessoa pode trocar, cambiar, substituir, é algo superficial, tem que ser na medida da pessoa, mas é algo externo, superficial. Já os poderes da alma fazem parte, é a própria essência do indivíduo, aquilo que está na sua mente e aquilo que está no seu coração, o poder intelectual e emocional. Então, se nós formos comparar uma outra mera palavra pronunciada com os poderes essenciais da alma, ואין צריך לומר לגבי מהות ועצמות הנפש שהם 10 בחינותי הנ"ל חב"ד וכולי, שמהם נמשכו אותיות מחשבה זו המלובשות בדיבור זה כשמדבר. E nem é preciso dizer que uma só palavra falada é completamente insignificante em comparação com o âmago profundo pré-linguístico da alma, que consiste nos 10 poderes mencionados acima, Chokhmah, Binah, Dat, etc., pois, enfim, é desses poderes do âmago profundo que provém as letras que compõem o pensamento e, subsequentemente, são expressas na palavra falada. Aqui ele vai nos dizer, ele está nos explicando como as coisas evoluem na nossa alma, na nossa psique. Então, de onde vêm as palavras faladas? Nós falamos que elas vêm do pensamento. E de onde vem o pensamento? Ou seja, quando nós pensamos, nós também pensamos se utilizando de palavras, de letras ou palavras, mas são letras e palavras no pensamento. Isso a gente vê e sabe quando uma pessoa está aprendendo um idioma novo, não é? Então sempre se diz, não só fale nesse novo idioma, mas para a pessoa poder falar bem e a fala fluir, é necessário que você passe a pensar também nesse idioma. Por quê? Porque existem letras e palavras no pensamento, nós também pensamos com palavras. Mas de onde vêm essas palavras ou letras do pensamento? De onde elas são derivadas? Da nossa mente e do nosso coração, do nosso intelecto e das nossas emoções. Ou seja, que uma pessoa pensa, ela já pensa com palavras, ela pensa sobre uma ideia que ela tem no seu intelecto, ou sobre uma emoção e um sentimento, algo que ela está sentindo no seu coração. Então, dessas forças essenciais, desses poderes essenciais da alma, os poderes intelectuais e os poderes emocionais, é de onde se derivam as palavras ou as letras do pensamento que vão dar origem depois, subsequentemente, às letras e palavras da fala.
Então, em relação a esses 10 poderes da alma, com certeza a palavra falada, a mera palavra falada, não tem absolutamente nenhuma importância, é completamente insignificante, é completamente anulada. E essa anulação da fala em relação aos 10 poderes da alma é muito mais elevada, muito mais profunda do que a nulidade e insignificância da palavra. A gente fala em palavra escrita, se fosse ação, mas aqui é palavra falada. A palavra falada, nós falamos que ela é insignificante em relação à palavra pensada, ao que está no pensamento. Mas aqui, em relação à mente, o intelecto e as emoções, então a anulação é muito mais forte e intensa. Porque fala e pensamento são ainda considerados, como nós vimos, apenas vestimentas da alma, enquanto que os poderes da alma, intelecto e emoções, eles representam já poderes essenciais, não é, que definem a pessoa. Por isso eles não têm nenhuma comparação com falas. Fala, uma pessoa até pode falar uma coisa e sentir outra, não é? Fala não necessariamente até externa aquilo que a pessoa de fato pensa, de fato acredita, ou de fato sente, não é? Por isso a fala está desvinculada da própria essência do indivíduo. Já o que a pessoa tem na sua mente, a sua ideologia, as suas convicções, sua mentalidade, etc. Aquilo que ele tem no seu coração, seus sentimentos, suas emoções, isso faz parte da própria essência do indivíduo. Não é? Isso já não é tão fácil de mudar, como se muda de roupa, como se troca de vestuário. Isso é algo bem mais complicado, não é? Porque aqui é mexer com a própria essência. Ele nos explica isso, ele elabora mais esse assunto, nos explicando o contraste que há entre as vestimentas da alma, pensamento e fala, em relação aos poderes da alma, que a machshava e gam ken bechinat otiot como a dibur, rak shehem ruchaniot vedakot yoter, porque na vestimenta, pensamento, lá também há também letras e palavras, como na vestimenta da alma fala. Só que qual a diferença? No pensamento, essas letras são mais intangíveis e sutis, são mais delicadas, são mais intangíveis. Então, nas vestimentas da alma, seja fala como também pensamento, existem letras, existem palavras. De certa forma, podemos até falar que a pessoa pensa, não só ela fala, mas ela pensa num idioma específico, se utilizando de palavras ou do seu vocabulário, etc. Porém, quando se trata dos poderes essenciais da alma, intelecto e emoções, aval eser bechinot Chabad, hem shoresh umekor hamachshava, ve'ein bahem bechinat otiot hadayin, kodem shemitlapshot belevush hamachshava. Deus fala, porém, não é assim dentro do âmago profundo nos 10 poderes. Esses 10 poderes fazem parte da essência da alma. E eles são a fonte da fala, que por sua vez vai ser a fonte do pensamento. Nesse estágio, quando as coisas estão, esse é o âmago profundo do indivíduo, da pessoa. Esse é um estágio ainda pré-linguístico, quando tudo está presente ainda nesses 10 poderes, ou seja, Chokhmah, Binah, Dat, etc., os poderes intelectuais, que são a raiz e fonte do pensamento. Isso ele nos fala nesse nível. Eser bechinot Chabad hem shoresh umekor hamachshava ve'ein bahem bechinat otiot hadayin kodem shemitlapshot belevush hamachshava. Esses 10 poderes refletem, sejam os poderes intelectuais, como também os poderes emocionais, eles refletem um estado psíquico precedente ao surgimento das letras. Ou seja, na mente da pessoa, ou no coração da pessoa, nas suas emoções, ainda não existem letras, não existem palavras. Antes que uma ideia ou sentimento se expresse, na vestimenta pensamento, onde a pessoa vai começar a formular palavras, no seu pensamento, não antes disso. A partir do pensamento ele vai começar, o indivíduo, a pensar com palavras sobre aquilo que ele entende na sua mente ou aquilo que ele sente no seu coração. Então, de fato, as letras e palavras do pensamento são muito mais intangíveis, muito mais refinadas e delicadas.
E ele nos diz, existe uma semelhança com a fala, que lá também existem letras e palavras. E como a gente falou, a pessoa pensa também no idioma que ela está acostumada a falar. Mas quando se trata do intelecto da mente, ou dos sentimentos e emoções, lá não existem palavras. Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa gosta de algo ou de alguém, gosta de uma coisa, e sente atração, e quer, deseja, etc., então, é claro que depois ele pode pensar naquilo que ele gosta ou naquele que ele gosta, etc. E quando ele começa a pensar e refletir nisso, aí então e somente então começam a surgir as letras e palavras. Mas esse conceito de pensamento, ele é algo distinto do sentimento. Quando a emoção está presente no coração em forma de sentimento, lá isso ainda é uma coisa totalmente abstrata, sem definição, sem limitação, não está enquadrada nem em letras, nem em palavras, nem em sentenças, orações. A mesma coisa em relação ao intelecto. Se diz que o intelecto é a compreensão que o indivíduo tem, como uma pessoa apreende e capta algo de forma racional, e isso ainda não está relacionado com letras e palavras sequer do pensamento. Ou seja, no início a pessoa capta a ideia, e só depois, quando a pessoa quer elaborar a ideia, elaborar até para si mesmo, através da fala ele transmite para outro. Antes de falar ele tem que pensar. Para pensar, na hora de pensar ele começa a elaborar a ideia que ele entendeu, que ele captou. Mas antes dele começar a pensar e refletir nisso, somente aquilo não tem letras e palavras. Somente quando a pessoa começa a pensar e refletir é que ele reveste aquela ideia, aquele conceito em palavras. Somente a partir do momento que ele começa a pensar, que é uma vestimenta da alma, mas a ideia intelectual em si, o que a pessoa tem na sua mente, ainda está desvinculado de letras e palavras. Ele vai nos dar um exemplo disso. למשל, כשנופלת איזו אהבה וחמדה בליבו של אדם, קודם שעולה מהלב אל המוח לחשב ולהרהר בה, אין בה בחינת אותיות עדיין. Por exemplo, quando um sentimento de amor ou desejo inicialmente cai no coração da pessoa, a pessoa começa a sentir, o seu coração pulsa mais depressa, bate com mais intensidade, antes que esse sentimento suba do coração ao cérebro para fazer a pessoa pensar e refletir para ser pensado. Quando ele está, esse sentimento em forma de emoção, ele ainda não é composto de letras nem de palavras tangíveis. Aqui não tem palavras, nem poesias, nem declarações, nem letras. É apenas um simples desejo e fervor do coração, que nem se expressa em palavras, pela coisa que a pessoa almeja. Então ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem uma atração, ele tem um sentimento forte, uma emoção vibrante em relação àquela coisa ou àquela pessoa, né, que ele ama, que ele aprecia, etc. Rak chefetz pashut v'chashika belev el hadavar ahu hanechmad etzlo. Mais do que isso, ele nos fala, וכל שכן קודם שנפלה התאווה והחמדה בליבו לאותו דבר, e certamente não houve. Então, assim como não há palavras ainda, quando a emoção se encontra no estágio de sentimento no coração, antes da pessoa começar a pensar e refletir sobre isso, então, mais ainda, certamente não houve necessidade de palavras e letras antes que o desejo e anseio por tal coisa caísse no coração da pessoa. Ou seja, antes dessa... Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos o que gera os sentimentos é a mente. A mente, a gente quando falava pensamento, a mente gera os sentimentos. Mas se no próprio sentimento não existem palavras e letras, quanto mais na origem, quando aquela ideia se encontra ainda germinando na mente da pessoa, antes de ter descido, ou por assim dizer, caído no seu coração, רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, שהיה נודע אצלו אותו דבר שהוא נחמד ונעים, וטוב ויפה להשיגו ולהידבק בו, כגון ללמוד איזו חוכמה או לאכול איזה מאכל ערב. Certamente não houve necessidade de palavras e letras antes que o desejo e o anseio por tal coisa caísse no coração da pessoa, enquanto o seu reconhecimento dela, daquela coisa que ele anseia e quer,
como algo desejável, quando isso estava ainda só na mente da pessoa, antes de se transformar numa emoção, num desejo. Apenas naquela hora a pessoa estava compreendendo, entendendo, captando como isso é algo bom, desejável, etc. Isto é, quando a pessoa tinha consciência de que essa coisa é encantadora e desejável, de que é uma boa ideia adquiri-la, chegar a ela, conquistá-la e se ligar a ela, o que quer que seja, não importa aqui do que está se tratando, por exemplo, estudar determinado assunto. Primeiro a pessoa concebeu na sua mente o quanto isso é interessante, é bom, é positivo, não é necessário, e depois ele começa a querer e desejar, não é? Eu quero de fato então me aprofundar nesse estudo, conhecer, etc. Ou até um exemplo mais banal, não é? Ou comer uma certa iguaria, ou que alguém se conscientizou que tal comida é boa porque é uma comida saudável, ou, sei lá, que na sua mente ele percebe que isso é gostoso e saboroso, e daí então vai ativar o seu sentimento. Mas ele diz assim, como no nível de emoção, no sentimento, não existem ainda letras e palavras, tampouco, e menos ainda na origem do sentimento, que é a mente da pessoa, quando a mente está concebendo que isso é bom, interessante, e antes disso descer e baixar para o coração, então na mente da pessoa muito menos, antes da pessoa começar a pensar sobre isso, então na própria mente muito menos existem letras ou palavras antes disso ter descido do coração, quando se encontra antes, quando está só na forma intelectual, na mente da pessoa. Quando começam a surgir, ele nos fala, Rak leachar shekvar nafla achemda ve'atava belibo bekoach chokhmato vesichlo vidiato, só depois que aquele querer e anseio pela coisas desejável, que isso começou a ser concebido na mente da pessoa, sem letras e palavras, só depois disso já ter caído no coração da pessoa, impulsionado pelo reconhecimento de sua chokhmah, ou seja, que a pessoa captou isso no início de forma intelectual, com seu intelecto em mente, que isso é algo interessante e desejável, e daí ele manda isso, por assim dizer, para o seu coração, e esse querer e anseio subsequentemente ter subido, então ele vai para o coração em forma de emoção e sentimento, se tornando uma vontade e um desejo, e daí ele volta para a mente, para a pessoa pensar nisso, pensar como eu vou obter isso, como eu posso conseguir isso, como eu posso chegar a isso e assim por diante. Então, e esse querer e anseio subsequentemente ter subido do coração ao cérebro, para que aí sim a pessoa pense e reflita sobre ele, como efetivamente realizar seu desejo, isto é, como efetivamente, nos exemplos que nós demos, obter aquela iguaria que ele deseja comer, ou adquirir aquele conhecimento que ele deseja conquistar. Somente nesse ponto, quando a pessoa começa a pensar e refletir sobre o que estava na sua mente, o que estava no seu coração, nos seus sentimentos, é somente nesse ponto que as letras precisam nascer na sua mente. רק לאחר שכבר נפלה חמדה והטבה בליבו, בכוח חוכמתו ושכלו בידיעתו, ואחר כך חזרה ועלתה מהלב למוח לחשב ולהרהר בה. איך להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להשיג המאכל, או למידת החוכמה בפועל. הרי בכאן נולדו בחינת אותיות במוחו. Somente aí começam a surgir as letras e palavras. Com isso, tudo ele está querendo nos dizer o quanto uma palavra falada é nula e insignificante diante de todo o poder da fala. O quanto ela é muito mais nula e insignificante diante da vestimenta superior da alma, que é o pensamento, que uma palavra pronunciada nada representa em relação ao pensamento que é muito mais elevado. E mais ainda, o quanto ela está insignificante e nulificada diante dos poderes essenciais da alma, que ainda nem contém palavras, nem podem ser comportados em letras e palavras, que isso seria os sentimentos e emoções da pessoa, ou seria a sua mente e o seu intelecto. Então, uma palavra falada mesmo para o ser humano em relação aos poderes da sua própria alma, ou as vestimentas ou poderes da sua alma, é algo completamente insignificante, e disso ele vai querer nos levar à conclusão lógica, óbvia, ululante, etc., que muito mais em relação a Deus, o Criador infinito e ilimitado, uma palavra nada representa, é totalmente nula e anulada, nulificada. Portanto, toda a criação que é derivada, por assim dizer, por assim chamar, da palavra divina, é completamente anulada diante de Deus.
Ele nos fala, ou seja, שהם אותיות כלשון עם ועם המדברים והמהרהרים בהם כל ענייני עולם, sendo essas letras do pensamento, somente quando isso se encontra no pensamento e começa a surgir letras, daí sim cada um tem o seu idioma, para cada povo segundo sua língua, nas quais falam e pensam todas as coisas mundanas, diferentemente dos sentimentos do coração que possui a língua universal, do desejo não verbalizado. Quando algo está a nível de emoção e sentimento, lá não há diferença. Qual a língua, qual o idioma, a mesma coisa quando está na mente da pessoa.